Imagine um mundo unido, onde todos falam a mesma língua e obedecem a uma única ordem. Parece utopia? Foi exatamente isso que um grupo poderoso tentou fazer no passado, e o resultado foi catastrófico. A Torre de Babel não foi apenas um projeto arquitetônico ambicioso, foi uma tentativa de centralização de poder que acabou em ruína. Hoje, os mesmos sinais estão se repetindo, mas poucos conseguem enxergar o paralelo. A história bíblica da Torre de Babel é frequentemente ensinada como um conto sobre arrogância humana e punição divina. No entanto, por trás dessa narrativa, há lições profundas sobre controle, manipulação e resistência. O que aconteceu naquela época não foi um acidente. Foi um padrão que se repete ao longo da história, sempre que um grupo busca dominação total. Estamos vivendo em uma época em que a linguagem está sendo distorcida, as narrativas são controladas e a sociedade está sendo deliberadamente dividida. Assim como em Babel, há uma força trabalhando nos bastidores para criar confusão e, em seguida, oferecer uma solução que concentra ainda mais poder. O objetivo final? Um sistema único, onde a liberdade individual é sacrificada em nome de uma falsa ordem. Este vídeo não é apenas uma análise histórica, é um alerta. Se você já sentiu que algo está profundamente errado no mundo, mas não consegue identificar o que é, preste atenção. A Torre de Babel está sendo reconstruída diante dos nossos olhos, e desta vez ela não será feita de tijolos e argamassa, mas de dados, censura e manipulação psicológica. Você está prestes a descobrir como esse evento antigo explica a manipulação moderna, quem está por trás dela e, mais importante, como você pode escapar. A verdade será revelada e depois disso, nada será como antes. A história proibida da Torre de Babel. A Bíblia diz que os construtores de Babel queriam tocar os céus, mas o que isso realmente significava? Domínio absoluto. Eles não estavam apenas construindo uma torre, estavam criando um sistema onde uma única voz comandaria toda a humanidade. Essa ambição não morreu, apenas mudou de forma. Hoje, aqueles que buscam o mesmo poder não usam tijolos, mas sim leis, mídia e tecnologia. A linguagem única de Babel não era sobre facilitar a comunicação, era sobre controle. Quem define as palavras define a realidade. Quando Deus confundiu as línguas, não foi por capricho, foi um ato de libertação. A diversidade de idiomas impediu que um único grupo governasse todos. Hoje, porém, há uma tentativa sutil de padronizar o pensamento global, usando narrativas controladas e censura. Os líderes de Babel não eram apenas construtores, eram manipuladores. Eles convenceram as pessoas de que a torre era para o bem de todos, quando na verdade era um projeto de dominação. O mesmo acontece hoje. Slogans como União Global e Nova Ordem Mundial soam nobres, mas escondem uma agenda muito mais sombria. A queda de Babel não foi o fim do plano, foi apenas um adiamento. As mesmas elites que buscaram o poder na antiguidade continuam trabalhando nos bastidores, aprendendo com seus erros passados. Desta vez, eles não estão construindo uma torre física, mas uma rede de controle digital, onde cada indivíduo é monitorado, influenciado e, se necessário, silenciado. A verdade sobre Babel foi apagada da história convencional, mas os fragmentos ainda estão lá. Se você olhar com atenção, verá que o mesmo jogo está sendo jogado novamente. A única diferença é que desta vez as ferramentas de manipulação são muito mais sofisticadas. O jogo das elites, Babel moderna. As mesmas táticas de confusão e dominação usadas em Babel estão sendo aplicadas agora. Divisão cultural, guerra de narrativas e linguagem manipulada são armas para fragmentar a sociedade. Quando as pessoas estão divididas, elas ficam mais fáceis de controlar. E quando o caos se instala, elas clamam por ordem, mesmo que isso signifique abrir mão de sua liberdade. Da política à mídia, você é bombardeado por palavras distorcidas e agendas ocultas. Termos como democracia, liberdade e justiça são redefinidos para servir a interesses escusos. A linguagem está sendo usada não para esclarecer, mas para confundir. Quem controla o significado das palavras controla o pensamento das massas. As instituições que deveriam proteger a sociedade estão, na verdade, alimentando a divisão.
Educação, entretenimento e até mesmo a ciência são usados como ferramentas de doutrinação. O objetivo é criar uma geração que não questiona, que aceita a ordem sem hesitar. Essa é a essência da Babel moderna. Um mundo onde a dissidência é silenciada e a conformidade é recompensada. Os arquitetos deste novo sistema não aparecem em público. Eles operam por trás de corporações, governos e organizações globais. Sua estratégia é simples. Primeiro, criam problemas, seja crise econômica, conflitos sociais ou medo de pandemias. Depois, oferecem a solução: mais centralização, mais vigilância, menos direitos individuais. O alerta é claro: se não acordarmos agora, seremos a última geração a ter alguma chance de resistir. A Torre de Babel digital está sendo construída e, uma vez concluída, escapar será quase impossível. A pergunta é: você vai assistir passivamente ou vai agir enquanto ainda há tempo? Como Babel se repete hoje? O padrão é sinistro. Primeiro, promove-se a desunião para depois oferecer a solução. Globalismo, censura e ataques à identidade cultural não são acidentes. São etapas de um plano meticuloso. Assim como em Babel, onde uma linguagem única era o meio de controle, hoje vemos tentativas de padronizar pensamentos através da mídia monopolizada e das redes sociais. A prova está em toda parte. Instituições internacionais pressionam por políticas que eliminam fronteiras e soberanias, alegando que isso trará paz. Mas a verdadeira intenção é concentrar poder. Quando nações perdem sua autonomia, os cidadãos ficam à mercê de burocratas não eleitos. Isso não é progresso. É a reedição do mesmo projeto de Babel, agora em escala planetária. A família e a religião, pilares que sempre resistiram à dominação, são sistematicamente desconstruídos. Por quê? Porque indivíduos com raízes sólidas são mais difíceis de manipular. A estratégia é clara: fragmente valores, redefina tradições e crie uma sociedade de indivíduos isolados, mais fáceis de controlar do que comunidades unidas. A educação também foi cooptada. Em vez de ensinar pensamento crítico, muitas escolas agora doutrinam. Gerações estão sendo treinadas para aceitar narrativas sem questionar, repetindo slogans em vez de analisar fatos. Isso não é aprendizado, é lavagem cerebral, preparando as mentes para aceitar a próxima Torre de Babel sem resistência. O golpe de mestre está em fazer as pessoas pedirem por sua própria escravidão. Quando o caos artificialmente criado se torna insuportável, a população exige ordem, mesmo que isso signifique abrir mão de liberdades essenciais. E assim, como em Babel, a humanidade pode acabar construindo sua própria prisão, convencida de que está alcançando o céu. Armando-se contra a manipulação, a solução começa com a consciência. Entender que você está em uma guerra invisível pela sua mente. Babel caiu quando a verdade foi revelada. E o mesmo princípio se aplica hoje. O primeiro passo é reconhecer as mentiras, desde a distorção de palavras até a criação de falsos dilemas que polarizam a sociedade. Haja como um investigador, não como um consumidor passivo de informação. Questione quem se beneficia com cada narrativa dominante. Quando uma verdade é repetida incessantemente por governos, mídia e grandes corporações, desconfie. A verdadeira informação muitas vezes está onde há silêncio e censura. Nos livros banidos, nos pesquisadores perseguidos, nos arquivos esquecidos. Proteja sua mente da confusão deliberada. Limite a exposição a meios de comunicação que distorcem fatos e criam pânico. Em vez disso, busque fontes primárias, estude história não censurada e desenvolva pensamento independente. A arma mais poderosa contra Babel sempre foi e sempre será o conhecimento. Fortaleça suas raízes. Família, fé, seja religiosa ou filosófica, e comunidade são antídotos contra a atomização social. Elites querem indivíduos desconectados porque são mais fáceis de dominar. Reconstrua laços reais, participe de grupos locais e resgate tradições que resistiram a séculos de manipulação. Por fim, espalhe a verdade, mas com sabedoria. Compartilhe descobertas de forma não confrontadora, plantando sementes de dúvida saudável.
A queda de Babel começou com a ruptura de uma ilusão coletiva. Sua missão é ajudar outros a ver além da Matrix construída ao seu redor antes que a próxima torre seja concluída. Agora você sabe, a Torre de Babel nunca foi destruída, apenas remodelada ao longo dos séculos. O que era feito de tijolos agora é digital, o que era uma linguagem única são algoritmos de censura, e o que era ambição aberta hoje se esconde sob termos como globalismo e reset. A questão decisiva é: você vai ajudar a construí-la ou será parte da resistência? Este não é um alerta teórico? Olhe ao redor, a supressão de liberdades, a reengenharia social, a crise de identidade orquestrada, tudo converge para um ponto: a criação de um sistema onde poucos governam muitos, onde dissidência é impossível e onde a humanidade perde sua essência. Desta vez, não haverá intervenção divina para confundir os planos deles. Cabe a nós impedir? Se este vídeo abriu seus olhos, você tem uma obrigação moral. Compartilhe imediatamente. Cada pessoa que acorda é um tijolo a menos na nova torre. Use todas as plataformas, mesmo as controladas, para espalhar a mensagem. O tempo é curto e o silêncio é cumplicidade. Se você ignorar isso, seus filhos viverão em uma Babel digital. Um mundo onde história é apagada, discordância é crime e liberdade é uma lenda. Mas se agir agora, ainda há chance de virar o jogo. A escolha é sua: escravidão voluntária ou resistência histórica.